Essa é a simulação de uma bomba nuclear que decolou do Irã a caminho de algum lugar desconhecido no Oriente Médio. Mas isso definitivamente não aconteceu, pelo menos não até agora. Porque o líder supremo do Irã afirmou que o país finalmente tem capacidade para produzir uma bomba nuclear, e ao fazer isso, o país muda toda a geopolítica da região. Porque atualmente o maior inimigo ao redor do Irã é a Arábia Saudita, seguida posteriormente por Israel. Esses países lidam com conflitos geopolíticos e religiosos, já que esta região contempla 3 religiões principais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E é aqui que o problema começa. E para entendermos isso, vamos começar por esses 2 países aqui. Ambos são islâmicos, ou podemos dizer melhor, muçulmanos. Mas tem uma diferença entre os dois. A Arábia Saudita tem uma doutrina religiosa de maioria sunita, uma vertente diferente da maioria da população do Irã, que é xiita. Para se ter uma noção, proporcionalmente no mundo islâmico, em média 85% dos seguidores do Alcorão são sunitas e apenas 10% são xiitas. E essa doutrina religiosa diferente causa conflitos entre os países atualmente, apesar deles não estarem diretamente envolvidos em uma guerra. Por séculos, as populações dessas 2 doutrinas viveram normalmente juntas, e isso não era um problema. Foi só recentemente que essa paz foi quebrada. E o Oriente Médio como um todo foi dividido por um lado entre uma potência sunita, a Arábia Saudita, e uma potência xiita, o Irã, que disputam o trono para ser o país mais influente do Oriente Médio. E apesar dos países não entrarem em uma guerra direta, eles apoiam e formam literalmente uma guerra fria na região. Principalmente após a Guerra Civil do Iraque de 2003, que levou a conflitos entre sunitas e xiitas. Dessa forma, o país entrou em uma profunda guerra civil e teve forças rivais apoiadas pelas 2 potências. O mesmo aconteceu quando surgiram outras guerras civis. A primeira foi aqui na Síria, em 2011, quando Bashar al-Assad, que já estava há 11 anos no poder, reprimiu manifestações contrárias ao governo. Dessa forma, a pressão popular intensificou e uma guerra civil começou no país. E basicamente, 3 grupos principais surgiram. As forças que visavam e ainda visam derrubar o governo de Assad e são apoiadas e financiadas principalmente pelos Estados Unidos. Depois, forças radicais ligadas à linha sunita do Islã e apoiadas pelo Estado Islâmico e financeiramente pela Arábia Saudita. E por último, o governo de Assad, que é apoiado pelo país xiita, o Irã. A outra guerra está aqui no Iêmen e começou em 2014, e acontece algo semelhante. De um lado, o apoio do Irã com as forças Houthi, um grupo xiita considerado uma milícia rebelde. Do outro, o governo do país e a coalizão sunita apoiada pela Arábia Saudita. Além desses, outros grupos também são apoiados pelo Irã. Aqui no Líbano existe o Hezbollah, uma milícia com interesses políticos fundada pelo Irã e que hoje possui representantes na estrutura governamental do Líbano e que tem como um dos seus principais fundamentos destruir Israel. E pelo Irã estar realmente longe do Estado hebreu, ele ajuda no financiamento do Hezbollah para o grupo atacar Israel. Tanto é que atualmente são incontáveis ataques ao Estado judeu. E falando de ataques contra Israel, pertíssimo do Estado, fica outro grupo, o Hamas, também apoiado pelo Irã. Esse aumento da influência também acontece no norte da África, com os sauditas apoiando os governos como o da Tunísia e o do Egito, para manterem sua influência na região. O apoio desses grupos foi realizado principalmente após a Primavera Árabe de 2011, onde manifestantes brigavam pelo fim das monarquias e o apoio à democracia, o que enfraquecia diretamente o governo monarca da Arábia Saudita, que era visto pelos manifestantes como uma ditadura antidemocrática, e o governo não poderia deixar que a sua própria população se levantasse contra a monarquia saudita durante a Primavera Árabe. O Irã, por sua vez, queria manter a sua influência na região e sua doutrina religiosa mais radical. E é por esse motivo que a Arábia Saudita e o Irã financiam e apoiam grupos armados para manter a presença militar e política, sem entrar efetivamente em uma guerra direta. Por sua vez, os grandes estados islâmicos que apoiam esses grupos são apoiados por potências globais. Por um lado, os Estados Unidos temem que o Irã consiga fabricar suas próprias armas e não mantém relações com o país.
Não é à toa que até o Departamento de Estado norte-americano mostra que os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas e ainda mostra que o Irã é um dos poucos países que não tem uma embaixada na capital estadunidense. Por outro lado, o governo norte-americano é extremamente próximo da Arábia Saudita e, de acordo com o site do governo, isso faz com que os países desfrutem de uma forte relação econômica e o país é o maior cliente de vendas militares dos Estados Unidos. Já a Rússia vem mantendo maiores relações diplomáticas com o Irã, principalmente após as sanções durante a invasão da Ucrânia e apoiando junto ao Irã o governo xiita de Assad na Síria. E os interesses por essa região vão ainda assim muito além da questão religiosa.